Olá, vamos começar aqui nossa revisão de radioatividade, né? Vamos lembrar que nós vamos trabalhar alguns cálculozinhos para a gente relembrar, antes de corrigir a atividade, né? O que é radioatividade? É a propriedade que alguns átomos, como urânio, rádio, que a gente viu, deles emitirem urânio, rádio, plutônio, césio, de emitirem uma energia na fórmula de partículas ou ondas, né? Tornando-se elementos químicos mais estáveis e mais leves, tá certo? Quais são os tipos de radioatividade que a gente encontra? A gente tem três formas de radioatividade. A radioatividade apresenta-se com duas formas diferentes de radiações. Partícula, alfa, beta. Quando é partícula, alfa e beta. Quando é onda eletromagnética, são os raios gama. Então, existem três tipos de radiações, mas em forma de partícula, em forma de matéria, nós temos a alfa e a beta. Em forma de onda eletromagnética, nós temos o raios gama. O que são raios alfa? São partículas positivas, tá? Ó, lembrar disso, que a alfa sempre é positiva, constituída por 2 prótons e 2 nêutrons, e com baixo poder de penetração. A radiação alfa, os raios alfas, eles, por exemplo, podem ser impedidos por uma folha de papel, tá bom? Já os raios beta são partículas o quê? Negativas, lembrar disso. A alfa é positiva, e raio beta é negativa, que não contém massa, constituídas por um elétron. Então, quem faz a radiação beta é um elétron, e quem faz a radiação alfa são prótons e nêutrons. Massa desprezível e seu poder de penetração é superior aos raios alfa, porém inferior aos raios gamas. Já a questão raios betas, eles provocam pequenas queimaduras. No corpo da gente, eles conseguem penetrar e provocar pequenas queimaduras. Por exemplo, raios betas podem ser impedidos por um pedaço de madeira, por um pedaço de chumbo, tá certo? Mas eles passam por um pedaço de papel, tá bom? Já os raios gamas, eles não são matéria. Raios gama são ondas eletromagnéticas que a gente viu. Ondas eletromagnéticas são ondas de frequência curta ou frequência longa. Já os raios gamas, a frequência é bem pequenininha. São ondas eletromagnéticas de alta energia e por não serem partícula, ou seja, não serem matéria, também não possuem massa. Então, eles têm um maior poder de penetração. Tá certo? Porque uma onda, ela não é matéria, é como se fosse o som. O som não é matéria, ela se propaga em várias... A onda sonora, ela se propaga por todos os cantos onde pode ser ouvida, né? Então, ao tipo de radioatividade, nós temos 3. Raios alfas, que são positivos, raios betas, que são negativos, e raios gamas, que são ondas eletromagnéticas, tá bom? Olha aqui o poder de penetração do raio beta e gama. O alfa é uma partícula com 2 prótons e 2 nêutrons, que a gente havia falado. Aqui é uma folha de papel, porque está um pouco como é que diz? Desfocado um pouquinho por conta da impressão. Então, o raio alfa, ele é impedido, como ela tem um poder pequeno de penetração, ela é impedida por uma folha de papel. Já os raios betas, quem emite essa radiação é um elétron, né? Que vocês já viram nos vídeos de vocês, que esse elétron sai dentro do núcleo, né, que um neutrino transforma-se e um nêutron transforma-se esse elétron e essa radiação sai. A penetração dela é um pouco maior, tá? Ela consegue passar uma folha de papel e aqui pode ser um pedaço de madeira, por exemplo. Então, uma madeira consegue atrapalhar, é como se fosse nossa pele. Ela vai até a nossa pele aos raios alfa. Já os raios gamas, eles são o quê? Ondas eletromagnéticas. O poder de penetração dela por exemplo, o poder de penetração de uma onda eletromagnética é em todos os cantos. Ele pode entrar. Como ela não é matéria, ela pode ocupar todos os espaços. Então, nesse caso, ela consegue chegar nos nossos órgãos. Por exemplo, aqui é a nossa pele, ó. Chegou, o raio beta chega até a nossa pele, mas o raio gama consegue ultrapassar e chegar a rim, pulmão, né, em todos os outros lugares. Então, nesse caso, ela é uma radiação de maior penetração, tá bom? Agora, existem as leis. Como é que eu sei como é que ocorre a emissão de raio alfa e raio beta, né? Raios gamas não tem como, porque é uma onda eletromagnética. Não tem como a gente fazer o cálculo dela para transformar, porque ela não é matéria. A emissão radioativa de partículas segue determinados comportamentos, que são explicados pelas leis da radioatividade. Uma para a partícula alfa e outra para a partícula beta, que foram descritos pelo químico inglês Frederick Sott e pelo químico e físico polonês Kazimierz Fejans. Primeira lei da radioatividade, né? Segundo essa lei, é a que fala sobre os raios alfa.
Quando um átomo radioativo emite uma radiação tipo alfa, ele se dará origem a um novo átomo, tá ok? Quando ocorre a emissão de partículas alfa, ele dá origem a um novo elemento químico, com um núcleo contendo 2 prótons e 2 nêutrons a menos, totalizando uma massa 4 unidades menor. Podemos representar a primeira lei da radioatividade com a seguinte equação genérica. Olha, esse X aqui pode ser qualquer elemento químico. O que é A? O A é o número de massa, tá? A gente lembra lá no primeiro ano. O A é o número de massa. E o que é Z? É um número atômico. Né? Se esse elemento aqui, X, que é um elemento qualquer, esse X aqui é um elemento qualquer, sofrer uma radiação alfa, ele vai, no valor do número de massa, ele vai diminuir 4. Ó, vai gerar aqui, ó, o X tem um número de massa A e tem um número atômico Z. Se ele sofrer uma radiação alfa, ele vai perder, no número de cima de massa, ele vai perder 4. E no número de baixo, que é o número atômico, ele vai perder 2 nêutrons, tá? Ou um próton e um nêutron. Então, vai gerar o quê? Um elemento químico Y com A diminuído de 4, com esse valorzinho que tiver aqui diminuído de 4, e esse valorzinho de Z diminuído de 2, que é o número atômico. Veja um exemplo, por exemplo, o plutônio, quando ele sofre uma radiação alfa, ele gera um outro elemento químico chamado urânio, com outro número de massa e com outro número atômico. Bora ver. O plutônio, quando emite radiações alfa, o que ocorre? Esse valor aqui, 239, que é o número de massa, que é o valor de A, vai ser diminuído de 4. Tá, ó. Plutônio vai ficar o quê? 239 menos 4, que vai gerar 235. E o valor de baixo, que é o 94, que é o número atômico, ele vai perder 2. Ó, 94 menos 2, que vai ficar 92. Então, o número de cima é diminuído 4 e o número de baixo é diminuído 2, quando ele sofre uma radiação alfa, tá? Gerando quem? Urânio. O urânio vai ficar agora com o número de massa 235, ó, de 239 passou para 235, diminuiu 4. E o número atômico, que era 94, passou a 92. Então, eu só quero dizer o seguinte, quando for radiações alfa, tá? Radiações alfa, você pega o valor de cima diminui de 4 e o valor de baixo diminui 2, gerando um novo elemento químico. Então, o plutônio, quando sofre uma radiação alfa, quando ele emite raios alfa, ele gera um outro elemento químico chamado urânio, que também é radioativo.